Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Fonde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Gostaria de chamar o Rússio, palestrante da noite. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita mais hoje experimentarmos o encanto da sua paz. Agradecemos antecipadamente aos companheiros que militam nesta casa, que assim trabalham. Quando olhamos à nossa volta e vemos que a divulgação das máximas de Jesus é cada vez mais urgente, e vemos que existem pessoas dedicadas a envolver outras para conduzi-las a essas reflexões, é sempre um sinal de grande importância para nós, porque significa que o amadurecimento moral que desejamos já se opera em andamento em nós. Desta forma, agregamos esse encontro de valor e de importância. Agradecemos também aos espíritos amigos que nos sustentam sempre e que, na verdade, são os responsáveis por estarmos aqui. Mas trabalhemos. O ano era 1857. E quando o mês de abril assinalava seu 18º dia, Allan Kardec oferecia ao mundo o Livro dos Espíritos, a pedra fundamental da filosofia dos imortais. Seria o início de uma nova jornada para toda a Terra. Porque é verdade que os apontamentos que ligam o mundo espiritual e material existem desde sempre, mas nunca tiveram as bases como aquelas que assentam-se, que apresentam as obras básicas da codificação espírita. Antes de Allan Kardec, a comunicação, que sempre existiu, como já o dissemos, e os amigos estudiosos em doutrina espírita que são sabem que eram por meio das mesas girantes, das maneiras mais rudimentares como os espíritos se comunicavam, ficavam a serviço da vulgaridade. As pessoas encontravam-se, reuniam-se com os espíritos e questionavam sobre coisas medíocres. Se vamos casar,
se vamos ganhar dinheiro, se os filhos serão famosos ou não, se nós teremos a felicidade no futuro, todas conversas que estavam cintilando dentro do patamar da materialidade. Até que um dia, Allan Kardec teve contato com essas máximas e pôde ver ali algo que ninguém mais via. Percebia que se as mesas girantes davam respostas inteligentes, é porque haveria por trás dela uma inteligência superior. E começou então a dialogar com os espíritos. Mas da mesma forma, os espíritos que já aguardavam alguém que lhe reconhecesse a grandeza, convidaram Allan Kardec para encontros particulares, fora daqueles circos ou espetáculos que aconteciam para a divulgação e para o entretenimento das pessoas. E ele aceitou, evidentemente, e começa ali tudo o que temos de doutrina espírita, da maneira mais básica possível, onde Allan Kardec, reunido com os espíritos, questionava: são homens? Morreram? Sobreviveram à morte? Questões básicas. Mas percebemos que a nobreza deste homem, do codificador da doutrina espírita, que imprimiu valor àquilo que já existia, mas sem o valor e a importância adequada. Então assim começou-se a doutrina espírita. E ele, interrogando os espíritos, foi edificando a nossa primeira obra, a pedra fundamental, o Livro dos Espíritos, e o trabalho corria muito bem. Até que, determinada altura deste trabalho, houve um problema. Allan Kardec, na questão 621 desta obra já citada, questiona aos espíritos da seguinte forma: onde está escrita a lei de Deus? E cria um problema. Porque se perguntarmos isso aos muçulmanos, eles nem pensam no Alcorão. Se perguntarmos aos judeus, na Torá. Aos evangélicos, na Bíblia. Aos católicos, além desta, na tradição oral da Igreja. Aos praticantes do Tao Te Ching, nos apontamentos de Lao Tse, e ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E aí gera um problema. Porque os espíritos respondem: na consciência do homem. E com todos os nossos livros edificados, muitas filosofias acreditam que o próprio livro impresso de papel tem propriedades mágicas e expulsam demônios, estão na frente de instituições políticas, seguiam na frente de exércitos, e agora ele diz que a lei de Deus está na consciência do homem. De toda a obra, poucas as questões têm um apêndice como esta tem. Questão 621A. Onde Allan Kardec volta a questionar: se a lei de Deus está na consciência do homem, qual a necessidade de divulgá-la, de revelá-la? Dos livros, das palestras, dos estudos dos padres, pastores e sacerdotes, qual a necessidade de divulgar aquilo que está na consciência do homem? E a resposta é inundada de clareza. Eles dizem: embora esteja na consciência do homem, as leis de Deus foram mal interpretadas, negligenciadas e adulteradas. E aí nos apresenta um novo patamar para a doutrina espírita. Porque dizer a um homem racional como Allan Kardec, de que a verdade é esta, inquestionavelmente, o que nos aproxima como irmãos. Porque alguém poderia dizer: mas quer dizer que o evangelho que os evangélicos usam tem a razão? Sim. Quer dizer que o livro, a Bíblia que os católicos usam tem a razão? Sim, absolutamente isso. Só que, como disseram os espíritos, foram mal interpretados, adulterados, negligenciados. E dizer isso a um homem racional: ora, se o evangelho foi mal interpretado, o que temos que fazer? Reinterpretar. E aí nasce o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra basilar. Diria eu que é a obra mais importante do planeta e que estamos em plena comemoração de 150 anos. E é a obra mais importante do planeta porque ela pode, isoladamente, conduzir o homem da situação em que se encontra à felicidade desejada, sem uma outra qualquer.
A observação desta obra daria ao homem condições inequívocas de se conduzir pela vida com maiores chances de êxito. E ele prossegue então escrevendo esta obra, mas encontramos em obras póstumas uma obra também de Allan Kardec, mas que, como o próprio nome diz, foi escrita após a sua morte, com documentos encontrados no seu escritório particular, onde ele diz o seguinte: de que ninguém sabia da obra em que ele trabalhava, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém sabia, nem mesmo seu editor, que ficou sabendo do conteúdo da obra somente no momento da impressão. Mas Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, ao espírito de verdade propriamente dito: que pensais da obra em que no momento trabalho? Que na cabeça dele ninguém sabia. E o Espírito responde: fizestes bem. Já está na hora de apresentar uma obra que mexa com as bases morais da humanidade. E Allan Kardec prossegue: o que dirá o clero? E os Espíritos respondem: só lhe permitimos escrever, porque conhecemos a sua solidez moral, suficientemente forte para aguentar tudo o que virá sobre você, muito mais do que houve no lançamento de O Livro dos Espíritos. E o trabalho segue. Então hoje nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, eu percebo que essa obra até hoje não tem o valor que deveria na vida, não do espírita, mas da criatura humana. Eu conheço casas espíritas longe daqui, que dizem assim, quando os palestrantes vão começar a fazer palestra: começa com o Evangelho, que o Evangelho é mais fraquinho. E aí eles começam a fazer palestra. Então não temos a ideia da profundidade e de como ele está organizado didaticamente por Allan Kardec. No entanto, assim como filosofias que precederam a doutrina espírita negligenciaram, Allan Kardec teve o mesmo cuidado. Tanto que a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo teve como título Imitação do Evangelho. Era o impulso de Allan Kardec de tentar mostrar que o original estava guardado. Ele não mexeu no original. Aqui era uma versão, uma interpretação sob a ótica espírita. Somente por influência do seu editor, nas edições posteriores adquiriu o nome Evangelho segundo o Espiritismo, que está muito melhor do que imitação do Evangelho, que pelo meu gosto é muito feio. Mas era a intenção de Allan Kardec, de mostrar que a obra original estava resguardada, estava ali poupada. Então hoje é necessário que se esclareça. Muitas vezes, quando começamos a vir no centro a estudar, e alguém pergunta: o que vocês estudam? E aí respondemos: lá nós estudamos o Evangelho de Allan Kardec. E Allan Kardec não tem Evangelho. Nós estudamos o Evangelho dos Espíritas, e os Espíritas também não têm Evangelho. O Evangelho é o Evangelho. É o mesmo dos evangélicos, dos católicos. O Evangelho só temos um. O Evangelho cristão é apenas um. Ele apenas está nesta obra sob a ótica espírita, sob o entendimento espírita. Então é o Evangelho segundo o Espiritismo ou pela visão dos Espíritos. Então, desta obra, o Evangelho nos faz irmãos, mesmo com o entendimento divorciado. Mas para entendermos a sua grandeza e a contribuição de Allan Kardec na estrutura didática da obra, o capítulo número 1 do Evangelho tem como título: Eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei. Capítulo 1, onde Allan Kardec faz uma apresentação de Jesus e reúne do Evangelho os elementos fundamentais para fazer uma apresentação dele, para mostrar, para esclarecer por que é que podemos e devemos seguir Jesus, porque é que ele diz que não veio destruir a lei, porque quando olhamos e estudamos a doutrina espírita na sua superficialidade e entendemos pouco, a impressão que dá é que Jesus veio contrariar tudo aqueles que lhe precederam ditaram. E ele diz que não. Ele vem dar esclarecimento, cumprimento a tudo aquilo que os profetas anteriores a ele disseram
eu não vim destruir a lei. E depois de apresentar Jesus, nos 3 capítulos sequenciais, ele estabelece um tripé onde assenta-se toda a doutrina espírita. Capítulo número 2. Meu reino não é deste mundo. E neste capítulo ele faz uma demonstração que começa a aquecer os nossos corações. Quando chegamos na casa espírita e ouvimos falar em bondade, caridade, honestidade, verdade, saímos no mundo aí fora e não vemos isso, está tudo certo, espírita. Jesus advertiu, o meu reino não é desse mundo. Ele nos convidava a construir esse reino, a caminharmos para ele, mas já advertia no início de que tudo aquilo que ele pregava não estava ainda à disposição do mundo convencional. Porque muitas vezes nós falamos assim, vamos seguir o bem, dar sequência ao bem, praticar o bem, mas olha o mundo aí fora como está. Justamente isso. É essa escolha que Jesus convida a cada um de nós fazer. Quando olhamos as pessoas tentando edificar o bem, levantar a bandeira do bem, no meio de tanta maldade, isso Jesus já nos advertiu. O meu reino, fica tranquilo, não é desse mundo. Ele nos ensinou que nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui numa condição transitória. Estamos aqui caminhando para a vida real. E no capítulo 2, a primeira perna do nosso tripé, capítulo número 3. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aparentemente um capítulo técnico, onde Jesus ensina de que não existe somente vida na terra, mas em todos os globos, em vários mundos, o que também atende às nossas necessidades particulares. Porque quando olhamos para a nossa vida hoje, eu e você, e vemos um problema atrás do outro, uma angústia atrás da outra, e lemos que na casa do meu pai há muitas moradas, lá ele ensina. E que estamos no mundo para ser provados. Nesse mundo. Mas existem outros felizes. Podemos até lembrar que para baixo só tem um. Todo o resto está lá para cima. Para ter uma ideia do quanto ainda temos que caminhar na edificação do próprio bem. Para baixo só existe um. O resto está tudo para cima. Estamos ainda na infância da evolução humana. E Allan Kardec então ensina, apoiando-se nos textos de Jesus, há muitas moradas na casa do meu pai. E se hoje nós vivemos num mundo que não é feliz, é porque também não o somos. E a nossa contribuição, a nossa parcela de dedicação, era nos tornarmos melhores para habitarmos mundo também melhores. Porque o que a gente gostaria é de mágica, é ou não é, espírita? Imagine que o Espírito vem, nos pega na condição que estamos hoje e somos depositados num mundo feliz, um mundo celestial. Eu não conto 5 minutos para a gente estar pegando um anjo pelo pescoço, chacoalhando, e ele não faz a menor ideia por que a gente está fazendo aquilo. Porque a culpa acompanha o culpado. Não adianta sermos colocados num mundo melhor sem sermos melhores. Há muitas moradas na casa do nosso Pai e nós não estamos na casa errada. Aparentemente um tema técnico, até que saímos para a rua à noite. Porque saindo para a rua, o homem olha para o alto, contempla as estrelas, poucas que são possíveis de ver. E ele que pensava nos seus problemas particulares, a falta de dinheiro, as limitações físicas, o problema com a vizinha, ao olhar para o alto e contemplar as estrelas, tem a sua consciência dilatada e começa a entender que hoje ele está aqui, mas daqui a pouco estará lá, ou naquela outra, e começa a entender que ele faz parte de um processo gigantesco, e para estarmos aqui hoje, alguém não desistiu de nós para que saíssemos das cavernas e chegarmos nessa mediana condição moral e um pouco mais adiantada intelectual. Mas é uma obra que atende às necessidades do coração. Quando alguém olha para a própria vida hoje e diz, nossa, eu só sofro, é uma tristeza atrás da outra, eu trabalho, pago conta, crio filho, onde mais? Isso é vida? Não. É uma parcela de vida, é só uma fatia. É espíritos que conhecem expiações e provas, é só isso. Nós temos hoje uma fatia do que é a vida, que é muito mais
isso. E a doutrina espírita vem falar justamente para aqueles que querem mais do que esse mundo pode dar. Realmente, vida é mais do que temos. Capítulo 3. No capítulo número 4, nós formamos o nosso tripé. No capítulo 4, Allan Kardec nos orienta e coloca no Evangelho as máximas de Jesus com o seguinte título: ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nos apresenta a lei da reencarnação. Uma lei única, absoluta, e que rege, determina, direciona todas as outras leis. Porque eu creio particularmente que não crer na reencarnação não é possível nem mesmo crer na existência de Deus. Se não existe reencarnação, não podemos entender Deus com justiça. Porque é só pela reencarnação que aquele que tem mais, fez mais ou está em prova para isso. Aquele que tem menos também se apoia numa causa justa. Somente a reencarnação pode dizer e apontar com evidência sólida e que a razão pode entender que eu estou hoje onde me coloquei ontem e vou estar amanhã onde me colocar hoje. Sem a reencarnação, todas as nossas dores ficam destituídas de razão. Sofrer por quê? Fazer por quê? Caminhar para frente para quê? Somente entendendo que somos herdeiros de nós próprios é que poderemos, inevitavelmente, entender que por mais constrangedor que seja o problema que nós temos, por mais amargo e triste seja a experiência que passamos, sempre se assenta numa lei de justiça, sempre se apoia numa base de utilidade, sempre nos faz crescer. É o homem eliminando os delitos e débitos do passado. O que nos faz caminhar à frente é inevitavelmente entendermos isso. Somente pela reencarnação o homem pode entender a vida com uma visão dilatada. Sem ela nada faz sentido. Mas eu tenho um amigo que nessa falta de entendimento, ele dizia assim para mim, Roosevelt, o pai dele morreu de tanto beber. Era uma pessoa boa, mas bebia muito e desencarnou cedo. No velório, eu estava lá e ele dizia assim, Roosevelt, quando eu morrer, eu quero olhar para a cara de Deus e perguntar por que é que ele matou meu pai. E eu ouvia, não falava nada, porque velório não é lugar de doutrinar ninguém. Aí ele dizia que Deus vai ter que me explicar. Meu pai era tão bom e morreu tão cedo, onde já se viu? E foi falando tudo o que ele ia perguntar para Deus. E eu ouvia apenas no impulso fraterno. Chega uma hora ele para e pergunta, e você, Roosevelt? Também não tem muita coisa para perguntar para Deus? Eu falei, eu não. Se ele não me perguntar nada, eu estou contente já. Porque nós temos que entender. Somos herdeiros de nós próprios. Deus simplesmente permite, estabelece leis, regras. Quando o homem caminha dentro das leis, somos felizes. Quando negligenciamos, sofremos. Não como elemento punitivo, mas como educativo. Todos os nossos sofrimentos trazem uma orientação superior. E para parar de sofrer, é só entender o que a vida quer de mim. O que é que eu devo aprender com essa experiência que eu estou passando? E seguimos para a próxima lição. É assim que se opera. Mas somente pela reencarnação é que nós podemos entender a solidez com que toda a vida está sedimentada. E desta forma, a cada segundo, a cada instante, estamos construindo a nossa próxima vida. Quando olhamos à volta e achamos que aquele me fez mal, que o outro me fez mal, que aquele outro me fez mal, devemos entender que somos instrumentos na vida de uns nos outros. Mas, na realidade, tudo o que nos acontece tem conosco sendo o epicentro de tudo. Capítulo número 4, a terceira perna do nosso tripé. Sob esse tripé, Allan Kardec deposita agora a doutrina espírita. Capítulo número 5 fala diretamente ao coração do homem. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, Allan Kardec não está dizendo, o Evangelho não quer ensinar, de que bem-aventurados os aflitos porque é bom sofrer. Não, nada disso. Bem-aventurados os aflitos porque o sofrimento amadurece a alma.
Bem-aventurados os aflitos, porque a angústia, a aflição, tem a capacidade de inserir no patrimônio do homem lições tão notáveis que as nossas maiores alegrias não passariam nem perto. Bem-aventurados os aflitos, porque sofrendo aprenderão, sofrendo entenderão, buscarão a Deus. Se o homem tivesse somente momentos de alegria, nossa vida seria uma festa fútil e inútil. A tristeza, até a tristeza trabalha para Deus. O que nós não podemos fazer é casar com ela. Mas cada vez que ela passa na nossa vida é fundamental saber sofrer direito. Que, aliás, é o que diz esse capítulo. Um trecho, uma parte particular, os Espíritos falam a respeito do bom combate. Sofrer direito. Já que vai sofrer, espírita, sofre direito. Com dignidade, com resignação, com coragem. Já que vai sofrer, aprenda com seu sofrimento, torne-se grande, porque é assim. Algumas pessoas sofrem e se tornam amargas, ásperas e tristes. Outras sofrem e crescem, se tornam amáveis, melhores, se aproximam de Deus. O sofrimento é algo, na verdade, neutro. A nossa reação com relação a ele faz toda a diferença. Já que vai sofrer, espírita, sofre direito, sem lamentar, sem murmurar, sem ficar contra Deus, entendendo de que Deus não permitiria que sofrêssemos um instante sem que não houvesse uma causa justa, sem que fosse adequado. Eu me recordo, minha mãe dava aula para crianças especiais. E houve um caso que serve de ilustração a essa nossa reflexão. Havia uma criança que tinha braços e pernas deformados todos e ficava numa cadeira de roda. Mais ou menos 12 anos de idade. A mente funcionava bem, somente o corpo debilitado. E no meio de outras crianças com necessidades especiais, uma psicóloga fez uma dinâmica. E era mais ou menos assim. Trouxeram uma lâmpada, sabe essas lâmpadas mágicas que a gente esfrega e sai o gênio? Viu isso ou não? Muito bem. Pegaram uma lâmpada daquela e levaram para as crianças. E a brincadeira era a seguinte: eu vou esfregar a lâmpada e vai sair o gênio. E você pode pedir o que quiser para o gênio. Tudo bem? Tudo bem. E aí foi. Esfregou a lâmpada, as crianças falavam e a psicóloga trabalhava com aquelas informações. Até que chegou nessa criança com braços e pernas deformados, mas lúcida, aos seus 12 anos de idade. Esfrega a lâmpada e ela pode fazer o desejo. E a criança pede o seguinte: eu quero uma bola. E a psicóloga se detém e provoca a criança. Diz: olha, querido, se você quiser pedir para sua mãozinha ficar reta, para sua perninha ficar reta, para você poder andar, correr, você também pode pedir, tá? Tá bom. Vamos de novo então. Esfregou o gênio. Pode pedir. E a criança pensou e respondeu assim: ah, tia, acho que eu vou ficar com a bola mesmo. Já que vai sofrer, sofre direito, espírita. Nós temos que ter a consciência que aquilo que acontece na nossa vida, os carteiros do Espírito nunca erram endereço, é para você. É que a gente é muito estranho, né? A gente começa principalmente no que tange a reencarnação. A maioria das pessoas quer chegar no centro, para chegar no médium, para chegar no Espírito, para perguntar: por que eu sofro? Né? Que eu fui na outra vida? Eu não sei para que quer saber. É melhor esquecer, até porque se você se conhece hoje, na encarnação passada é fácil saber o que você foi. Se era isso aí que você é hoje, um pouquinho pior. Porque se a vida é progressiva, se a lei da evolução é inexorável na vida passada, se era essa beleza que você é hoje, um pouquinho pior. Então se você perguntar, mas responde por que é que eu sofro. Essa também é fácil. Eu não te conheço. Não te conheço, não te conheço, não te conheço. Mas eu sei, porque todos vocês sofrem. Porque é a mesma razão pela qual eu sofro. Não somos bons. Ponto. O que mais? Mais nada. Não, mas não tem mais nada. Sofremos porque ainda não somos bons.
herdeiros de nós próprios, sofremos a influência das nossas imposições, das nossas de hoje, na vida hoje. Podemos até tentar procurar detalhes, mas a resposta é essa. Ainda sofremos, porque ainda não somos bons, mas estamos no caminho. É o que nos aponta o próprio Evangelho, por isso eu digo, uma obra sem igual. Capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos. Capítulo número 6. Allan Kardec faz um trabalho notável. Depois de falar bem-aventurados os aflitos, sabendo que isso seria um assunto comprometedor e difícil para a criatura humana, ele nem continua com as bem-aventuranças, ele para. Depois de bem-aventurados os aflitos, capítulo número 6, Cristo Consolador. O título é Cristo Consolador. Allan Kardec ensina, pautado no Evangelho, todas as afirmativas, onde Jesus ensina que consolo de verdade só em Jesus. Esquece espírita. Porque se errar é humano, botar culpa nos outros nem se fale. A gente começou a sofrer, a gente já quer achar quem que é o culpado. Já viu isso ou não? E muitas vezes a gente começa a fazer aquele jogo de chantagem, né? A minha vida está assim por culpa sua. Olha o que você fez comigo. Quantas vezes não, até de mãe para filho, tem umas que falam, você vai fazer isso comigo? Uma hora eu sumo, viu? E esse é daquele tipo que não some. É impressionante. Então o Evangelho é clássico. Espírita, está sofrendo? Muito bem. Quer consolo de verdade? Jesus. Qualquer outro lugar que você procurar, não vai dar certo. Podemos usar as drogas, remédios psicotrópicos, alucinógenos. A medicina está no mundo a serviço da providência divina, mas nada vai substituir uma alma que se encontra com Jesus. Consolo de verdade para o sofrimento do homem, só Jesus. É o Evangelho. É o passaporte para a vida. Se procurar em outro lugar, até pode, porque você é livre, como todo espírito é livre, mas não vai dar certo, espírita. Quer resposta sólida? O Evangelho segundo o Espiritismo. É o manual de conduta da criatura humana. Como o Evangelho é longo, caminhamos um pouco mais, só para ter uma ideia superficial dele. Capítulo número 7, um dos meus favoritos. Bem-aventurados, que Kardec volta nas bem-aventuranças, os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. E dentro desta ideia, ele nos apresenta a proposta da humildade, da simplicidade. E tem um item lá, um único item de uma riqueza profunda, que é o seguinte, Jesus diz, quem quer ser o primeiro, seja o último. E isso nos provoca profundamente. Sabe por que, espírita? Quem quer ser o primeiro aqui? Levanta a mão. Nem vem, vocês não me enganam. É impulso da alma humana querer ser primeiro. Posso provar. A gente não sabe nem ser segundo. Já viu isso não? Você chega na casa de alguém, o indivíduo vem, cumprimenta primeiro o outro, depois você já fala, tá vendo? Primeiro ele, é assim, tá vendo? Eu que ajudei, eu que faço, eu que tenho que correr. Depois, na hora que chega, primeiro os outros, tá vendo? A gente não sabe ser segundo, que dirá o último. E Jesus, como nos conhece, diz, ó, quem quer ser o primeiro? Não é nem aqui não, hein? Essa vida que daqui a pouco acaba. Daqui a pouco. Na vida real. Quem quer ser o primeiro? Seja hoje o último. Se nós pensássemos assim, vou abandonar o Evangelho inteiro. Vou pegar só essa frase. Só uma. Essa encarnação, vou pegar só essa frase. Eu acho que seria suficiente. Já imaginou? Se amanhã Barra Bonita desperta de maneira estranha. Todo mundo andando pela rua com a intenção de exercitar seu último. Pensou? 1º de março, lotado, você vai passar, vem alguém, você para, pode passar. Aprendendo a ser o último. Aí você vai na padaria, você vai comprar um bolo. A hora que você vai pedir, só tem um, o do lado pede. Por favor, é seu. Estou aprendendo a ser o último. Aí você vai passar lá, ver o carro, você volta. Estamos com pressa. Já imaginou se todo mundo andasse querendo ser o último? Aí ele provoca um pouco mais. Ele diz, quem quer ser o maior, seja servidor de todos.
Imaginou? Acordar, hoje eu vou andar para a rua, vou no banco, negociar, receber, pagar a conta. Tudo normal, vida normal. Mas com a intenção de servir antes de ser servido. Você imaginou quanto isso mudaria a nossa estrutura íntima? Quanto a gente ia deixar de querer ser o mais importante, o mais bonito, o prioritário, o que nem merece mais? Quanto nos traria a nossa realidade? Fantástico. Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Uma proposta audaciosa, que deve ser analisada sob duas vertentes basilares. Primeiro, que puro de coração, mesmo sabendo que vocês são estudiosos profundos de doutrina espírita, é a última classificação dos espíritos. Começamos lá embaixo e vai. Espíritos puros são os últimos. Mas o mais importante é o seguinte. Quando vamos ler na escala espírita, em o livro dos Espíritos, a classificação, que nós assim, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Terceira ordem, estamos nós. Então temos espíritos mentirosos, levianos, prepotentes, malignos, assim vai. Quando chegamos na última classe, os espíritos puros, só tem uma definição para eles. Só tem uma. Sabem tudo. Consegue imaginar isso, espírita? Nascendo e morrendo incontáveis vezes. Um dia você vai saber tudo. Contempla. Você vai saber um dia tudo que sabem os médicos, tudo que sabem os pedreiros, tudo que sabem os carpinteiros, tudo que sabem os engenheiros, tudo que sabem as mulheres, os homens, os fracos, os fortes. É por isso que nascemos em situações variadas. Os espíritos puros sabem tudo. Dá para imaginar? Mas para não ficar distante, o Evangelho é prático, temos que analisar sobre o outro lado. Para nós, ainda espíritos imperfeitos que somos, natural para esse mundo, nós temos que entender que bem-aventurados os puros de coração é uma decisão. Mesmo na situação que nos encontramos hoje, nós podemos ser puros de coração, exercitar isso, desenvolver isso em nós, porque Deus não dá presente para ninguém. Então Ele aponta caminho, e quem quer ser um puro de coração, como orienta Jesus, e é só ali que está depositada a felicidade real, tem que exercitar hoje. Vou dar um exemplo. Ser puro de coração, mesmo como estamos hoje, é começar a ver a mazela das pessoas, e mesmo vendo o mal, que é fácil de ver em todo mundo, procurar ver o lado. Vou dar um exemplo prático. É assim, ó. Espírita, você está andando com o seu carro, o limite de velocidade é 40, você está andando a 50, que a gente não gosta de regra, corta à sua frente alguém a 130, o que você fala? Não fala para a gente conservar o ambiente da maneira em que se encontra. Mas lembrou já o que você fala ou não? Muito bem, muito bem. Vamos voltar agora. Você está exercitando bem-aventurados os puros de coração. E você escolheu ser puro de coração. E sabe que tem que começar a ser agora. Então, o limite de velocidade é 40. Você está andando com o seu carro a 50. Alguém passa, corta a sua frente e some a 130. Quando vê aquele calor para você falar alguma coisa, você lembra da sua proposta e diz: deve estar com gente doente em casa, coitado. É escolha. Vai com Deus. Tomara que ele chegue logo e resolva, né? Tomara que dê certo. Bem-aventurados os puros de coração. É escolha. O homem entende que Jesus é o ideal e se direciona a isso. Cadê um pouquinho mais? Nosso tempo está acabando, o Evangelho é muito longo. Próximo capítulo, capítulo de número 9. Esse podia até pular, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse podia até pular, né? Porque a gente é tão manso. Eu acabei de ver o jogo na televisão, que mansidão. Na rua, aquela confraternização. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Sabe o que é isso na prática? É assim, espírita. Na prática, é você ser ofendido e escolher não ofender, mesmo podendo. É você ser magoado e escolher não magoar.
é domar cada um a fera que existe dentro de si. Porque hoje é complicado, né? A gente vê alguém olhando para a gente uma vez, duas vezes, a terceira vez, o que foi? O que é? Algum problema? O que está acontecendo? É um impulso natural. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, deles é a terra, orienta Jesus. Existe uma passagem interessante, onde um rapaz chegou a Chico Xavier e disse assim: Chico, o Evangelho está superado. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem que ser reescrito, já está ultrapassado. E Chico falou: como assim, meu filho? Tu sabe o que é? Eu fui estudar o Evangelho e lá tem um capítulo que fala sobre os duelos. Que é isso, Chico? Duelo não existe mais desde o século passado. O Evangelho está ultrapassado. Duelo não existe mais há muito tempo. E Emmanuel, orientador espiritual do Chico, se aproxima e diz no ouvido de Chico: Chico, peça que o nosso amigo considere também os duelos mentais. Quem sabe mais do que eu? Eu sei mais do que você. Mas eu que estou certo, você está errado. Eu nunca erro. Peça que o amigo considere também os duelos mentais. E nós podemos, os duelos no trânsito. A gente está andando com o nosso carro, sem pressa, passeando. Quando passa alguém correndo do lado, a impressão que ele está falando que o nosso carro não anda. Já viu isso ou não? Dá vontade de correr também. Duelos mentais. Cada capítulo nós faríamos um longo seminário estudando a superficialidade, claro, que a capacidade seria pouca. Capítulo número 10. Capítulo número 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Sensacional. Eu imagino sempre a diferença que isso faria ao patrimônio moral de cada um. Quando a gente escolhe ser misericordioso. Na prática é assim. Bem-aventurados os misericordiosos, nós aprendemos, quando vê alguém errando, fica triste. Que pena. É ver ele fazendo uma coisa errada e falar: meu Deus, orienta ele. Vamos fazer uma oração para ver se ele se acha, se ele se enquadra. Tomara que ele fique em pé. É sofrer pela miséria moral ou material dos outros. Que quem não se incomoda com a miséria alheia tem a miséria na própria alma. Hoje, muitas vezes, como é que acontece? Você vê alguém fazendo uma coisa de errado, e quando você vê a pessoa errando, você fala assim: vem. Ele quer chamar alguém de testemunha, né? Porque quando ele for contar para alguém, se alguém, não é verdade que ele fez isso, né? Bem-aventurados os misericordiosos, é sofrer pelos maus. Que pena. É ligar a televisão e ver lá uma notícia que um determinado político roubou. Reitero que eu creio que existe político honesto. Eu creio. Não tenho dúvida disso. Mas se liga a televisão e vai lá: político fulano de tal roubou. Bem-aventurados misericordiosos é ver a notícia e falar: que pena. Coitado. Roubou dinheiro de creche. Você imaginou quanto vai ter que nascer e morrer para devolver, ressarcir sofrimento? Roubou dinheiro do hospital, coitado. Que miserável, que tristeza, que catástrofe. Já imaginou as reencarnações dolorosas para devolver esse pequeno delito? Que tristeza. Bem-aventurados misericordiosos, capítulo 11º, Jesus vai apertando, né? E Kardec organizou didaticamente, passo a passo. Já no 11º, nós temos um sonho, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Só agora ele veio falar de amor. Amar ao próximo tem uma condicional, como a ti mesmo. Quer amar direito às pessoas? Constrói base. Goste de você. Geralmente nós não gostamos de nós. O que fala não vale. Vamos ver a ação. O indivíduo sabe que usar droga faz mal e ele usa. Sabe que fumar faz mal, ele fuma. Ele sabe que gritar faz mal, ele grita. Ele sabe que ele não tem que ter vida sedentária, ele tem. Ele se odeia. Aí ele pega esse amor equivocado e vai oferecer para os outros. Aí sabe o que acontece? Tem os crimes passionais. Tem a história: eu te amo, mas se você for embora eu te mato. Essas coisas, sabe o que é isso? É amor sem qualidade. Mas quem não se ama, como é que vai amar os outros?
Não tem condição. Jesus oferece ali um tratado de profunda psicologia, ensinando que primeiro você tem que estar bem sozinho para depois não precisar de ninguém, mas escolher alguém, o que é outra coisa. Depois que ele fala do amor próprio, ele passa para 12º, amar, agora aperta um pouquinho mais, aos vossos inimigos. E falar de amar aos inimigos, para quem não aprendeu nem a amar os amigos, é complicado demais. E nós temos que encerrar porque o nosso horário já deu. Mas a intenção de hoje não era fazer uma palestra deixando para vocês uma mensagem diferente das outras. A nossa intenção hoje era estimular os amigos a aproximarem-se do Evangelho. Aproximarem. Porque espírita não é para ler, nem estudar uma vez. Nós vamos nascer e morrer inúmeras vezes estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como temos relatos de espíritos superiores a nós que na erraticidade estudam o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, você lê outra coisa e junto com essa coisa qualquer, Evangelho segundo o Espiritismo. Acompanha a vida do espírita, da criatura humana. E vou dizer mais, quando você for comprar o Evangelho, que alguém não tem, mas quem já tem, eu já digo, que ter um Evangelho só é muito pouco. Não dá certo, espírita. É barato para isso mesmo. Compra de meia dúzia no mínimo. Porque é o seguinte, na classificação, na escala espírita, nós somos espíritos da 3ª ordem. E a classificação é o seguinte, temos a matéria sobrepondo ao espírito. Conosco, ainda as necessidades da matéria sobrepõem ao espírito. Então você tem um Evangelho só, você deixa ele na sala da sua casa, você deita no seu quarto, ajeita o travesseiro, puxa a coberta, espera climatizar, aí você está sem sono, você fala assim, bem que eu podia ler o Evangelho, né? Mas está lá na sala, aí não vai ler. Aí no outro dia você deixa o Evangelho no quarto, aí você está lá na sala, liga a televisão, tá útil. Fala bem que eu podia ler o Evangelho agora, né? Mas está lá no quarto, gente, aí você não lê de novo, né? Então, Espírito, vou ensinar já. Vai comprar Evangelho, compra logo de meia dúzia. Você larga no quarto, na cozinha, no banheiro, porta-luva do carro. Onde você está, você deixa. Sobrou tempo, é o passaporte para a vida. E em gratidão por termos cruzado o caminho com a doutrina espírita, por termos a oportunidade singular de conhecer o Evangelho, elevamos o pensamento a Jesus e oramos dizendo, Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.